66 milhões de anos atrás, uma pedra de 10 quilômetros de largura bateu no que hoje é o México. O céu virou fogo e 3 de cada 4 espécies do planeta sumiram. Essa foi a última vez que a Terra perdeu os bichos dela de uma vez só. E o culpado era fácil de apontar. Estava lá no céu, dava para ver chegando. Agora os animais estão sumindo de novo. 114 vezes mais rápido do que a natureza faz sozinha. E hoje não tem nada no céu. E essa é a regra desse vídeo. Eu não vim te dizer que o mundo vai acabar. Eu vim te mostrar a conta. De onde saiu esse número, o que ele mede de verdade e o que ele não mede. Porque tem cientista sério dizendo que essa conta está errada. E tem uma pergunta no fim desse vídeo que quase ninguém faz. Toda extinção em massa deixou um herdeiro. Quem herda a nossa? Primeiro deixa eu te dar o tamanho da régua. Porque extinção em massa não é bicho sumindo aqui e ali. É a Terra perdendo a maior parte da vida dela num piscar de olhos geológico. Aconteceu 5 vezes. A primeira, uns 450 milhões de anos atrás, no fim do período Ordoviciano. O planeta congelou, o mar recuou e mais de 60% das espécies foram embora. A segunda, uns 374 milhões de anos atrás, no período Devoniano. O oceano ficou sem oxigênio e levou 70% da vida marinha junto. A terceira é a campeã de todas, 252 milhões de anos atrás, no fim do período Permiano. Os cientistas chamam ela de a Grande Morte. Vulcões cuspiram lava na Sibéria por milhares de anos seguidos. O ar virou veneno e o planeta perdeu mais de 95% das espécies do mar e 70% das de terra. 95%. A vida inteira da Terra coube num cantinho e quase não voltou. A quarta, 200 milhões de anos atrás, no fim do período Triássico. Essa aqui é irônica. Foi ela que limpou o terreno e deixou os dinossauros dominarem o planeta. E a quinta é a famosa, 66 milhões de anos, o asteroide, o fim dos dinossauros. Agora o que ninguém te conta. A mais famosa de todas não é nem de longe a pior. Pensa nisso um segundo. O evento mais conhecido da história do planeta, o que virou filme, desenho e brinquedo de criança, pede feio para uma que quase ninguém sabe o nome, e que aconteceu com um vulcão, não com pedra do espaço. Agora a parte que dá nome a esse canal. Como é que alguém mede uma coisa dessas? Assim, bicho some o tempo todo. Sempre sumiu, muito antes da gente aparecer. Espécie nasce, espécie morre. Isso é o funcionamento normal da natureza. Os cientistas dão um nome para esse ritmo: taxa de fundo. É o barulhinho de sempre, é o chão da conta. Pensa numa cidade grande. Toda cidade tem um número normal de gente que morre por semana. Ninguém liga alarme por causa disso. O alarme toca quando o número dispara muito acima do normal. Foi exatamente isso que um grupo de cientistas liderado pelo mexicano Gerardo Ceballos foi fazer. Eles pegaram os vertebrados, bicho com esqueleto por dentro, sapo, cobra, ave, mamífero. Contaram quantas espécies desapareceram de verdade no último século e compararam com o barulhinho de sempre. Deu 114 vezes. 114. Não é 14% a mais, é 114 vezes. E tem um detalhe nessa conta que eu faço questão de te mostrar, porque é ele que separa ciência de barulho. Eles jogaram contra o próprio resultado. Usaram uma taxa de fundo 2 vezes maior do que a que normalmente se usa, ou seja, deixaram a natureza parecer mais mortal do que ela é, de propósito, para dificultar a própria conclusão. Mesmo com o jogo virado contra eles, deu 114. Traduzindo para o mundo real, o que a natureza levaria uns 11 mil anos para fazer sozinha, a gente fez em 100. Agora presta atenção, porque aqui o negócio sai da planilha e vira bicho de verdade. Deixa eu te mostrar o relógio. Ano de 1662. Numa ilha no meio do Oceano Índico, chamada Maurício, morre o último Dodô. Uma ave gorda que não voava e que não tinha medo nenhum de gente, porque nunca tinha visto uma na vida. Sumiu em menos de 100 anos depois do primeiro navio encostar lá. E até hoje o coitado é sinônimo de burrice. O bicho só teve o azar de ser simpático com a espécie errada. Mas o Dodô é o marco zero. A primeira vez que a humanidade viu, ao vivo, uma espécie inteira acabar.
Ano de 1914. No zoológico em Cincinnati, nos Estados Unidos, morre uma pomba chamada Marta. Ela era a última pomba passageira do mundo. E aqui está o dado que eu não consigo tirar da cabeça. 100 anos antes, essa era provavelmente a ave mais numerosa do planeta. Bandos de bilhões de aves que escureciam o céu por horas seguidas quando passavam. De bilhões para zero. Dentro de uma vida humana. 7 de setembro de 1936. Zoológico de Hobart, na Tasmânia, Austrália. Morre o último tigre da Tasmânia do mundo. Esse bicho era um lobo com listras de tigre nas costas e uma bolsa na barriga, tipo canguru. Não era lobo, não era tigre, não era parente de nenhum dos dois. Era uma coisa que só existia lá, e os fazendeiros passaram décadas caçando ele porque diziam que ele comia ovelha. Agora segura as duas informações que fazem essa história doer. A primeira, ele morreu de frio, trancado do lado de fora do próprio abrigo, à noite. Negligência. O último indivíduo de uma espécie inteira morreu porque alguém esqueceu de abrir uma porta. A segunda, quando ele morreu, fazia 59 dias que a espécie tinha finalmente virado protegida por lei. 59 dias. A proteção chegou 2 meses antes do fim. E tem um detalhe que resume tudo o que esse vídeo está tentando te dizer. Existe filmagem dele. Dá para assistir hoje no seu celular ao último ser vivo de uma espécie andando de um lado para o outro numa jaula, sem saber de nada. E ainda assim, o mundo levou 46 anos para oficialmente declarar a espécie extinta. Ano de 1970. Aqui começa o cronômetro moderno. É desse ano que parte o levantamento mais completo que existe sobre bicho selvagem no mundo. Quase 35 mil populações, de mais de 5 mil espécies, acompanhadas ano após ano. Guarda esse cronômetro, que ele volta daqui a pouco. E agora eu vou trazer isso para o seu quintal. Ano 2000. No sertão da Bahia, perto de uma cidade chamada Curaçá, some do céu a última ararinha azul selvagem. Some e ninguém nunca mais vê. E olha, o nome engana. Ararinha faz parecer bichinho de gaiola, mas ela é uma arara de verdade. Quase 60 centímetros do bico à ponta da cauda e 1,20 m de asa aberta. Uma ave azul do tamanho do seu braço, que só existia na caatinga brasileira, em lugar nenhum do mundo. E aqui vem a parte que dá arrepio. 11 anos depois, em 2011, sai um desenho animado que o Brasil inteiro assistiu, sobre uma arara azul brasileira que era a última da espécie. Só que quando aquele filme estreou nos cinemas, o bicho de verdade já tinha sumido do céu fazia mais de 10 anos. A criança estava vendo no cinema um animal que não existia mais lá fora. Ano de 2019. A ararinha azul é oficialmente declarada extinta na natureza. E aí você pensa, tá, mas é uma ave. Então lembra daquele cronômetro que começou em 70? Ano de 2020. Ele fecha a conta de 50 anos. O tamanho médio daquelas populações caiu 73%. E presta atenção nessa parte, porque quase todo mundo erra. Isso não quer dizer que 73% dos animais morreram. Quer dizer que os grupos que a ciência acompanha estão, em média, com menos de 1/3 do tamanho que tinham? É outra coisa. E é esse tipo de detalhe que separa medir de assustar. E na América Latina, que é aqui, a queda foi de 95%. A pior do mundo inteiro. Ano de 2022. Aí vira o jogo. 20 ararinhas criadas em cativeiro são soltas de volta no céu de Curaçá, mais de 20 anos depois do sumiço. Foi festa, foi notícia no mundo inteiro. O Brasil tinha trazido de volta um bicho da lista dos extintos. Novembro de 2025. As últimas ararinhas que ainda voavam livres foram capturadas de volta. Não por caçador, não por desmatamento, por um vírus que apareceu e ameaçava acabar com o que restava. A decisão foi tirar todas do céu para salvar a espécie. Janeiro de 2026. 41 ararinhas desembarcam no aeroporto de Pernambuco, vindas de Berlim, na Alemanha, para tentar de novo. Esse é o estado da arte, cara. A ave símbolo do Brasil hoje depende de um voo internacional de carga para existir no lugar onde ela nasceu. E não pensa que isso é coisa de bicho pequeno e frágil. Os grandes estão na mesma fila, só que mais devagar. A onça-pintada, o maior predador das Américas, está classificada como vulnerável.
O elefante africano da savana está em perigo, e o primo dele, o elefante da floresta, está criticamente em perigo. E o gorila, que é primo nosso de sangue, está na faixa mais grave da lista. São animais que qualquer criança de 5 anos desenha de cabeça, e todos eles estão numa lista de espera. Agora, se eu parasse o vídeo aqui, eu seria só mais um canal fazendo alarme. Mas a régua desse canal é medir. E medir de verdade significa mostrar também onde o número tem buraco. Então lá vai. Existe um estudo publicado dizendo que isso aqui não é uma extinção em massa. E o argumento é bom. Para entrar no Clube das 5, pela definição da geologia, você precisa perder mais ou menos 3/4 de todas as espécies do planeta. E pelas contas de hoje, a gente não chegou nem perto disso. Esses cientistas não estão dizendo que os bichos não estão sumindo. Os números do sumiço estão na mesa e ninguém discute. Eles estão dizendo que chamar o que está acontecendo de sexta extinção em massa é usar a palavra grande cedo demais. E é justo. É assim que ciência funciona. Mas aí eu fui olhar o outro lado dessa mesma medida e achei uma coisa que me deixou desconfortável. As 5 extinções anteriores a gente mediu depois, muito depois. Milhões de anos depois, lendo camada de pedra, contando fóssil, montando o quebra-cabeça com o evento já frio há uma eternidade. Ninguém estava lá com uma prancheta na mão enquanto o planeta caía. Essa é a primeira que está sendo medida por dentro, ao vivo, pela própria espécie que está no meio dela. E medir de dentro é exatamente o lugar de onde você não consegue enxergar o tamanho da coisa. Quem estava vivo nos primeiros 1000 anos da Grande Morte também não sabia que estava numa. Para quem está dentro, é só mais um ano ruim depois de outro ano ruim. A discussão sobre a palavra certa só vai fechar quando alguém, daqui a milhões de anos, olhar a nossa camada de pedra e contar o que sobrou. E aí volta a pergunta do começo. Toda extinção em massa deixou um herdeiro. A Grande Morte esvaziou o planeta e abriu a porta para a vida recomeçar do zero. A do fim do Triássico entregou o mundo para os dinossauros. E o asteroide matou os dinossauros para abrir espaço para um bichinho pequeno, peludo, que vivia com medo, correndo no escuro entre as patas dos gigantes. E que 66 milhões de anos depois virou você. Então a conta não pergunta se a vida acaba. A vida não acaba. A vida sempre volta. Ela só volta com outro elenco. A conta pergunta outra coisa. Quando a poeira dessa baixar, quem é que vai estar de pé para herdar o que sobrou? E se você gosta desse tipo de conta, se inscreve aí no canal.